Trump comemora a decisão da Suprema Corte de limitar o poder dos juízes de bloquear as ordens executivas do governo. Na Flórida, morte de canadense em centro de custódia do ICE é investigada. No Brasil, namorada virtual de adolescente que matou a família é ouvida pela polícia. Tudo isso e muito mais no Brasil News, que começa agora. Boa noite. Em entrevista coletiva na Casa Branca nesta sexta-feira, o presidente Donald Trump chamou de uma vitória monumental a decisão da Suprema Corte de limitar o poder dos juízes de bloquear as ordens executivas do governo. Vamos ouvir o que ele disse. This morning, the Supreme Court has delivered a monumental victory for the Constitution, the separation of powers, and the rule of law. This decision, and thanks to this decision, we can now promptly file to proceed with numerous policies that have been wrongly enjoined on a nationwide basis. And some of the cases we're talking about would be ending birthright citizenship. E duas pessoas foram presas na Flórida durante reunião que discutia a parceria entre a polícia e o ICE. A repórter Lorena Gomes tem as informações. A confusão começou depois que uma mulher questionou a suspensão dos comentários públicos durante uma reunião da comissão de Miami-Dade sobre o acordo entre o condado e o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, o ICE. Ao insistir em falar, ela foi arrastada para fora do plenário por policiais, gerando tumulto e gritos do público. A manifestante, identificada como Camila Ramos, de 36 anos, de nacionalidade não divulgada, foi presa sob acusações de agressão e resistência com violência. Outro participante, Z. Spicer, de 25 anos, também foi detido ao tentar intervir. O clima ficou tenso dentro e fora do prédio, onde os protestos continuaram mesmo depois do fim da sessão. E a causa da morte do canadense Johnny Noviello, de 49 anos, em um centro de detenção federal do ICE em Miami, é investigada. Noviello morreu na segunda-feira. De acordo com autoridades, ele entrou nos Estados Unidos em 1988 e em 1991 tornou-se residente legal no país. Mas perdeu o direito em 2021 ao ser condenado por tráfico de drogas e associação criminosa. Na época, Noviello teria que ter deixado o país, mas permaneceu. Ele foi preso pelo ICE em maio deste ano e desde então aguardava os trâmites para a deportação. O governo do Canadá cobrou explicações urgentes das autoridades americanas sobre o ocorrido. Esta foi a 8ª morte registrada em centros de custódia do ICE em 2025. No ano passado, foram 11 casos semelhantes. E um ciclista de 63 anos morreu depois de ser atropelado por um trem na manhã de quinta-feira, no condado de Brevard. Segundo a patrulha rodoviária da Flórida, o homem tentava atravessar os trilhos na altura da Suntree Boulevard com a Turner Road em Rockledge, mas não conseguiu sair a tempo. Ele foi atingido por um trem que viajava no sentido sul. A vítima foi declarada morta ainda no local. O caso é investigado pelas autoridades, que analisam se houve falha na sinalização ou outros fatores de risco na área. A região é conhecida pelo tráfego intenso de ciclistas. Moradores pedem melhorias urgentes na segurança do local, como cancelas e alarmes. E o xerife suspenso do condado de Osceola deixou a prisão depois de pagar uma fiança milionária. Repórteres e cinegrafistas aguardavam na entrada da cadeia do condado de Lake a saída do ex-xerife. Escoltado por 2 advogados, Marcos Lopes foi direto para um carro sem falar com a imprensa, que questionava o envolvimento dele na operação de jogos de azar. O ex-xerife do condado de Osceola deixou a prisão na quinta-feira, depois de pagar a fiança de $1 milhão. O juiz determinou que a quantia deveria ser paga com fundos lícitos, o que foi comprovado pela defesa. Lopes deve usar tornozeleira eletrônica, entregar o passaporte e todas as armas à justiça. Ele estava detido desde o dia 5, acusado de extorsão e conspiração em uma operação de jogos de azar ilegal que teria movimentado $21 milhões. O ex-xerife foi acusado de proteger o esquema e receber repasses avulsos.
A seguir, no Brasil, namorada virtual de adolescente que matou a família é ouvida pela polícia. Até já! Mimoso traz para sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado, feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto. Forno de Minas, receitas caseiras e muita paixão. E agora as principais notícias do Brasil com a correspondente Arlene Balieiro. E a Polícia Federal investiga um túnel em um posto de combustível que leva até uma agência da Caixa Econômica. O local foi descoberto na quinta-feira durante uma reforma em um posto localizado em Sumaré, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, a suspeita é de que a escavação daria acesso ao cofre da agência. De acordo com a PF, o túnel entre o banco e uma galeria pluvial tem 30 metros, com várias alternativas de saídas. Uma bomba d'água, possivelmente usada no local, foi encontrada na escavação. Os agentes ainda não sabem há quanto tempo o túnel existe e se chegou a ser usado. Um inquérito foi aberto para investigar o caso. E a adolescente de 15 anos que mantinha um relacionamento virtual com um menino de 14 que matou a família no Rio de Janeiro foi ouvida pela polícia do Mato Grosso na quinta-feira. O depoimento da menina durou quase 2 horas. A participação dela no triplo homicídio ainda está sob investigação. Ela disse aos agentes que conversava com o namorado como se fizesse parte de um jogo de videogame no momento do crime. Ela também confirmou que se relacionava com um adolescente há 6 anos, após se conhecerem em um jogo online. A polícia disse que a menina, assim como o namorado, demonstrou frieza ao falar sobre o crime ocorrido no fim de semana. Os assassinatos do pai, mãe e irmão de 3 anos aconteceram em Itaperuna. O adolescente confessou à polícia que usou a arma do pai para matar a família enquanto eles dormiam. Os corpos foram encontrados na cisterna da casa. A motivação teria sido a reprovação do namoro virtual. O garoto está apreendido e deve responder por ato infracional semelhante a triplo homicídio e ocultação de cadáver. As investigações do caso continuam. E a autópsia realizada em Bali, na Indonésia, apontou que a morte de Juliana Marins foi causada por trauma grave no tórax e hemorragia. O resultado do exame foi divulgado nesta sexta-feira. A alpinista brasileira de 26 anos foi encontrada sem vida no 4º dia de buscas após a queda em um penhasco durante uma trilha no vulcão Rinjani. Segundo o médico legista, Juliana também sofreu lesões generalizadas nas costas, braços, pernas e cabeça, e pode ter morrido cerca de 20 minutos após ter caído. O médico ainda acrescentou que não havia sinais de hipotermia. Juliana caiu no sábado, dia 21, mas o corpo só foi resgatado na última quarta-feira. No mesmo dia, a Prefeitura de Niterói, município onde Juliana nasceu, no Rio de Janeiro,
anunciou que faria o translado do corpo da jovem para o Brasil. Na quinta-feira, o presidente Lula determinou que o Ministério das Relações Exteriores assumisse a responsabilidade. E em Santa Catarina, o homem foi resgatado na noite de quinta-feira depois que tentou atravessar com um trator uma ponte submersa. Durante a travessia, o veículo caiu no rio e ficou preso à cabeceira da ponte. Imagens mostram o drama vivido pelo tratorista, que por pouco não foi arrastado pela força da água. O acidente aconteceu no rio Invernadinha, em São Joaquim, na Serra Catarinense. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem não conseguiu deixar a cabine e foi retirado da água em segurança, sem ferimentos graves. Vale reforçar o alerta das autoridades. Em dias de chuva, evite trafegar por pontes ou estradas alagadas. E um salvamento com um final feliz. Em Goiás, um idoso foi resgatado com vida após cair em uma cisterna de 10 metros. Confira. O Corpo de Bombeiros de Goiás foi quem realizou o resgate. O idoso, de 80 anos, caiu em uma cisterna desativada de 10 metros de profundidade. O acidente ocorreu no município de Novo Gama. Foi necessário usar técnicas de salvamento em altura durante o resgate, já que o local apresentava risco tanto para a vítima quanto para os socorristas. Segundo os bombeiros, apesar da gravidade do acidente e da altura da queda, o idoso estava consciente e sem ferimentos graves. Ele passou por avaliação médica em uma unidade de pronto atendimento da cidade. As causas da queda não foram informadas. Veja agora a cotação do dólar frente ao real. Em pleno Mundial de Clubes da FIFA, os cães farejadores viraram atração à parte, por usarem botas. A regra é clara: se o asfalto queima a mão em menos de 7 segundos, as botinhas são colocadas na hora. Mas não se trata de estilo. O acessório serve para evitar as queimaduras nas patas dos cães farejadores, que ajudam na segurança dos jogos do Mundial de Clubes da FIFA. E foi assim que eles trabalharam na segurança do jogo entre Esperance da Tunísia e Chelsea no Lincoln Field, na Filadélfia. Além dos calçados, os cães têm mais água, banho de gelo e patrulhas menores para garantir o bem-estar dos vigilantes de 4 patas. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite e um ótimo fim de semana.